Para com esse negócio de dizer que Jesus era contra os religiosos. Isso não é verdade. Jesus não era contra os religiosos. E assim, pode ser só uma cricrisice da minha parte, mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai fazer você ver que a precisão na hora de usar essas palavras pode te ajudar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito útil aqui para o canal, muito útil para você, porque aqui a gente tem vídeos de Bíblia, de teologia todos os dias. Hoje não seria uma exceção, então a gente vai ter, só tem exceção quando eu tô doente, tá? Só tem exceção quando eu tô doente. Então, e hoje a gente vai falar sobre Jesus e religião. Tá? Jesus e os religiosos, que tem uma moda agora de dizer, porque a gente é contra a religião, a gente só segue Jesus. Tá, porque Jesus, na verdade, nos evangelhos, o tempo todo ele tá brigando com quem? É com os religiosos, pô. Tá, vamos ver se isso é verdade e vamos tentar entender um jeito melhor, talvez, de lidar com essa questão da religiosidade e com quem Jesus estava de fato arrumando encrenca, tá? E ele arrumou, certamente Jesus arrumou encrenca. Primeira coisa, primeiro problema de dizer que Jesus era contra os religiosos. Cara, no Antigo Oriente Próximo, e na Antiguidade Clássica, né? Jesus vive na Antiguidade Clássica, mas ele está numa região do Oriente Próximo, né? Então, o período que Jesus está é a Antiguidade Clássica, que compreende o período de domínio de Grécia e Roma, na região do Mediterrâneo, e Jesus tem o seu ministério, mora ali, Galiléia, Judéia, um pouco em Samaria, então a gente está falando da região do Crescente Fértil, onde os grandes eventos anteriores à Antiguidade Clássica, no Antigo Oriente Próximo, aconteceram. Ponto. Pessoas, naquele contexto, eram religiosas. Extremamente religiosas. Muito religiosas. Sempre. Praticamente todas. Religião era algo absolutamente presente naquele período, na sociedade, e não havia muita escapatória disso. As pessoas que viviam ali, a religião fazia parte de tudo. A religião fazia parte da política, a religião fazia parte da economia, a religião fazia parte da vida litúrgica, a religião fazia parte de tudo, todo mundo ali é religioso. Então, dizer que Jesus era contra os religiosos, eu entendo de onde vem a simplificação, tá? Mas é impreciso. É impreciso especialmente quando a gente começa a pensar nos episódios específicos de Jesus com personagens específicas dos evangelhos, certo? Então, por exemplo, quando Jesus tem um encontro com a mulher sirofenícia, aquela que diz que ela pode ficar com as migalhas igual aos cachorrinhos, Jesus está na mesa com os discípulos e ela pede ali por Jesus pelas migalhas, né? Porque ela não precisa ficar com a refeição principal. Cara, essa mulher é uma mulher extremamente religiosa. Esse é um ato religioso de fé da parte dela. E é uma sirofenícia, a gente não está falando aqui de uma mulher judia que, dentro dos preceitos religiosos de Jesus ou do povo de Jesus, não, é uma mulher religiosa de outro povo, tá? Centurião que chega até Jesus e pede pela cura da filha, quer dizer, o que é aquele ato? É um ato de devoção religiosa. Paralítico na porta de Jerusalém, no tanque de Betesda. Qual que é a tradição ali? Que um anjo vai passar, mexer a água, e aí o que primeiro tiver contato com a água vai ser curado. O que é isso? É religião.
Jesus brigou com o centurião, Jesus brigou com a mulher sirofenícia, Jesus brigou com o paralítico no tanque de Betesda? Não. Ele não era contra nenhuma dessas pessoas. Ele não era contra nenhuma dessas pessoas. Portanto, você tem ali pessoas extremamente religiosas e que Jesus abraça. Aí você vai dizer assim para mim, tá, Vitor, mas você não está levando em consideração, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Você tem lá um homem que foi assaltado, ele, além de ter sido assaltado, foi espancado, ficou no meio da estrada, passa o religioso levita, o sacerdote, esses sim são religiosos mesmo, dentro da estrutura da religião, e nenhum deles faz o que é certo. Quem faz o que é certo é o samaritano. Cara, o samaritano é reconhecido como alguém errado porque ele é religioso. É a prática religiosa do samaritano, fundamentalmente, que difere da prática, principalmente na Judéia, mas também na Galileia. É a prática religiosa do samaritano, fundamentalmente, o que coloca o samaritano em ponto de briga com o pessoal da Judéia e da Galileia. É a pergunta da mulher samaritana em João capítulo 4. Onde devemos adorar? No monte ou no templo? É uma pergunta religiosa da samaritana. O samaritano é mal visto por causa da religião dele. Você fala, não, é porque ele era misturado. Sim, a prática religiosa dele é uma prática esquisita por causa da miscigenação que aconteceu por causa das deportações assírias após a conquista do Reino do Norte, política assíria de deportação. Entre os discípulos de Jesus, Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, Judas Tadeu, também é conhecido como Judas o Zelote. Os Zelotes são uma seita judaica, das principais seitas judaicas do período de Jesus. A gente tem saduceus, fariseus, zelotes, essênios, que é um negócio mais controverso, zelotes extremamente religiosos. Então, dizer que Jesus é contra os religiosos é um negócio muito impreciso. Eu entendo quem fala. Tem gente boa que fala. O Tim Keller às vezes fala alguma coisa mais ou menos nessa direção. E, pô, Tim Keller é maravilhoso. Leia Tim Keller, é incrível. A ideia é que o povo que Jesus está brigando e que ele está criticando, com frequência, se parece e muito com os religiosos do nosso tempo. Porque o nosso tempo tem um estereótipo do religioso. Porque o nosso tempo possui gente que é não religiosa. É o nosso tempo que possui gente que no Orkut, o Orkut não é bem do nosso tempo, mas você lembra do Orkut? É no nosso tempo que na hora de preencher o perfil lá no Orkut onde está escrito religião, o cara fala, tenho um lado espiritual independente de religiões. É no nosso contexto cultural que isso aparece. A pessoa que tem uma espiritualidade qualquer que odeia as religiões de maneira geral. E aí o que acontece? Quem ainda não odeia a religião, quem pertence aos quadros religiosos institucionais, o religioso de hoje em dia, ele se parece muito com o tipo de religioso que entrava em conflito com Jesus. Agora sim. E isso é importante. Por quê? Porque quando a gente assume isso, a gente percebe que existe um tipo de religião, existe um tipo de conexão espiritual, existe um tipo de estrutura religiosa contra a qual Jesus de fato milita. E essas estruturas, essas práticas se parecem e muito com aquilo que a gente faz nas instituições eclesiásticas, nas igrejas. Portanto, não é bem o problema a religião. Não é bem um problema o religioso.
Nem mesmo aquele religioso fiel às suas práticas, às vezes até um pouco radical, como é o caso de Judas Tadeu, o Zelote. O problema não é nem esse. O problema é o tipo de religioso que, em nome do seu tradicionalismo, escraviza as pessoas. É esse o tipo de crítica que Jesus está fazendo. Com frequência, Jesus entra em rota de colisão, evidentemente, com os fariseus. E rotas de colisão de peso. Fariseus e saduceus com grande frequência, mais fariseus do que saduceus. Qual que é o problema dos saduceus com Jesus e de Jesus com os saduceus? Saduceus acreditam só nos livros da lei. O legalista do Novo Testamento é o saduceu, não é o fariseu, não. O saduceu, ele só crê nos livros da Torá, ele não, os livros proféticos e históricos. Para o saduceu, eles são importantes, mas não doutrinários. Doutrina é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ponto. Para o saduceu é isso. Ao assumir isso, o saduceu assume que ressurreição é uma maluquice inventada pelos outros grupos religiosos da época. Então ele vai ter problema com ressurreição. Jesus sabe que ele vai ressuscitar. Quer dizer, ressurreição é um ponto importante para a doutrina cristã, então ele vai brigar com o saduceu por causa disso. É uma questão doutrinária. Com o fariseu, existe uma questão dessa de tipo de religião. Porque o que o fariseu vai fazer, diferente dessa rigidez do saduceu, o fariseu ele tenta ser um tanto mais flexível em grande aspecto. Então, a preocupação do fariseu, em grande medida, é tornar a lei compreensível. Ele faz parte do farisaísmo, o movimento farisaico, ele faz parte de um movimento maior dentro do judaísmo do Segundo Templo, que é o que a gente chama dos Tanaíma, do judaísmo tanaítico. O que esses caras estão fazendo? Eles estão tentando repetir a lei. Tanaim são esses intérpretes que repetem a lei. E ao repetir a lei para o povo entender, criar instâncias de aplicação da lei, para que, uma vez que você tem esses exemplos de aplicação, a lei seja mais fácil de ser cumprida e executada. A tarefa do fariseu, em grande medida, o fariseu se enxergava nesse tipo de função, de alguém que acessibiliza o cumprimento da lei para o povo, que não tem a condição de estudar como ele pôde estudar. E a partir daí ele cria uma tradição interpretativa. O farisaísmo ele cria uma tradição interpretativa da Torá e de outros textos do que hoje é para nós cristãos do Antigo Testamento. Ao fazer isso, você cria uma faca de dois gumes. Ao fazer isso, o fariseu de fato está tornando a lei mais prática. Entretanto, a denúncia que Jesus fará é que, ao tornar a lei mais prática por meio de uma tradição que interpreta a Torá, o fariseu torna a tradição tão importante quanto a Torá, tão importante quanto a lei, ou às vezes mais importante, fazendo com que o segmento com rigidez da própria tradição seja aquilo que é importante para a espiritualidade daqueles judeus do Segundo Templo que aderem ao farisaísmo, e o que antes era uma tentativa de flexibilizar a espiritualidade e acessibilizá-la, se torna, na verdade, um grilhão mais poderoso do que qualquer outro, porque eu levei a minha tradição, o meu tradicionalismo, acima dos limites. E então a pessoa se escraviza com isso. Fariseu, sabe o que está acontecendo? Você queria fazer isso ficar acessível para todo o povo. Você transformou, na verdade, a espiritualidade em algo mais complexo e que escraviza as pessoas. Essa é a briga de Jesus com o farisaísmo.
Agora, transporta para os dias de hoje e veja se uma boa parte do nosso problema não é esse. Você vai na igreja X, Y ou Z, protestante ou não protestante, e você tem os mandamentos de Jesus, as orientações de Paulo, e você tem as práticas das igrejas institucionais. E muitas vezes os usos e costumes que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com Paulo, são a grande ênfase e tradição que compõem a identidade daquele cara que faz parte daquela igreja. Pode isso, não pode aquilo, veste assim, não veste assado, se porta assim, não porta daquele jeito, entra de um jeito, entra do outro, cumprimenta assim ou cumprimenta assado. E essas coisas formam a identidade do sujeito e não mais o evangelho. E nesse sentido, então, vai dizer, Jesus é contra os religiosos? Não. Ele é contra um tipo específico de religião que faz do seu tradicionalismo algo superior ao evangelho. Quando me perguntam por que o legalismo é o problema número 1 da igreja brasileira, cá está. Esse era o meu recado para hoje. Eu fico por aqui. Até a próxima.